A erva verde é pra curar, a erva vermelha é pra aumentar o poder da verde, a erva azul é pra curar poison. O botão do like e o botão de se inscrever é pra quê mesmo? Pra que é o sininho? E aí, pessoalzinho, mais um vídeo então na semana do Resident Evil. Desespero pegando aqui para jogar Resident Evil Village, mas por enquanto vamos fazendo aqui o que dá. Se nós temos um padrão do que é considerado o melhor, então nós temos que ter uma noção do que é o pior. Top 5 piores Residents. Na posição de número 5, temos Resident Evil Operation Raccoon City. Esse jogo, quando saiu o trailer dele, o primeiro trailer, tinha um hype dos infernos pra isso daí. Meu Deus, nós vamos voltar pra Raccoon City e vai ter uma outra visão que ainda não tinha aparecido. Vocês lembram? Já teve o Resident Evil 2, já tinha tido o 3, já tinha tido os Outbreaks também pra mostrar a visão dos sobreviventes. Agora eles iam mostrar a visão da Umbrella. O que a Umbrella fez por parte dela, além de mandar o Nemesis pra lá, mandar uns Mr. X, mais umas coisas, o que eles fizeram pra tentar limpar os rastros? E aí, cara, no trailer, nós tínhamos a apresentação de uma equipe que ia ser tipo a equipe de elite da Umbrella nesse sentido. Até teve um personagem que treinou lá junto com o Hank, né? Todo mundo ficou muito louco, tipo, esse jogo vai ser demais, ele vai se passar lá na cidade e tu vai ter a oportunidade de encontrar personagens que já passaram pela saga e tu vai poder ter a chance de matá-los. Olha a informação que eles estavam dando no trailer. Então o jogo se constituía basicamente em tu poder estar ou no time da Umbrella, nesse sentido, ou no time lá do pessoal dos mercenários, né? Que é o mesmo grupo de mercenários do Carlos, do Resident Evil 3 e do Nikolai. Cada um desses grupos teria sua campanha dentro da história separada e os locais iriam ser revisitados da cidade, alguns que a gente já conhecia e outros que, enfim, mostrar um outro lado ao mesmo tempo. Só que o que acontece? Quando saiu o jogo, ele começou a ficar receber umas reviews meio pauladas. E a gameplay do jogo era um pouco esquisita, ela não é a mesma coisa que Resident Evil 4, por exemplo. Eu lembro que a primeira vez que eu peguei uma metralhadora nesse jogo, eu fui atirar num Hunter, teve que ir umas 700 balas nele, mais ou menos. Eu não estou exagerando. A cadência de tiro dentro do gameplay, ela não faz muito sentido. Parece que os inimigos todos são feitos meio de papelão, assim, tu atira neles e eles não sentem bala nenhuma. Eles só vão andando e tomando tiro igual. Tudo precisa de muita bala. Parece que tu tá jogando, na verdade, uma coisa tipo Rainbow Six Siege, Tom Clancy's, né? Tá jogando algum Tom Clancy's da vida, só que com umas skins de Resident Evil e é isso aí, cara. Não tem muito o que fazer. Os personagens que tu encontra da história principal, na verdade, não existe, né? Tu encontra só o Leon em um determinado momento e alguns personagens do Resident Evil 3, mas na prática o jogo nem final direito tem, porque o final fica em aberto. O time da Umbrella simplesmente decide se separar no final e lutar uns contra os outros, porque alguns concordaram com o ponto que o Leon levantou e outros estão tipo, não, eu vou seguir aqui o meu contrato mesmo. Os personagens são todos muito estranhos, tanto do time lá dos mercenários quanto da Umbrella, eles falam pouco, eles parecem que têm falas copiadas de vários filmes diferentes. A ideia do jogo era interessantíssima, porém não deu muito certo, não. Embora seja até divertidinho de jogar. Em quarto lugar, nós temos um jogo da série Gun Survivor. Esta é uma série de jogos que a Capcom fez, que de vez em quando aparece alguns Residentes junto, e de vez em quando não. O Gun Survivor 3, por exemplo, se eu não me engano, é um jogo relacionado a Dino Crisis. Gun Survivor 2 é um Resident Evil. O nome do jogo é Resident Evil Gun Survivor 2. Eu joguei esta porcaria no PlayStation 2 há muitos anos atrás e achei um lixo completo. Ele é um jogo em primeira pessoa que se ambienta no mesmo local do Resident Evil Code Verônica. Só que olha que legal que é o plot do negócio. O plot do negócio é um sonho que o Steve sonhou. Ele sonhou que ele tava lá dando tiro com a Claire nos bichos, nas coisas, e é isso aí, cara. É uma coisa que originalmente era pra ser só pra arcades, eles acabaram fazendo uma versão pro PlayStation 2, eles portaram ela, só que, tipo, não dá, cara. É muito mal feito, é um jogo em primeira pessoa esquisito, nada condiz com o que tá aparecendo, aparecem inimigos que só tem em áreas específicas do jogo, eles aparecem a qualquer momento, aparecem toneladas deles, a Claire e o Steve estão no modo Rambo total aí nesse aspecto, então é bem ruim, assim, em termos de gameplay também é ruim. Plot é ruim, gameplay pior ainda. Em terceiro lugar, nós temos uma opinião impopular. Resident Evil 7. Depois de tanto tempo sem sair um Resident na série numerada,
lançada, né, que é a série principal de jogos, foi anunciado Resident Evil 7. E tava todo mundo também na expectativa, como sempre, porque a demo dele deu uma bombada sinistra na época que saiu. Todo mundo queria saber o que fazia com a porcaria do dedo do manequim. As pessoas estavam tipo, agora vai mudar tudo, vai ser um jogo em primeira pessoa, vai voltar o terror e não sei o que. E aí, quando saiu o jogo e tu vai ver a história, o nosso personagem, ele parece assim uma hóstia, ele parece um pastel de vento, ele não tem profundidade nenhuma. No início até parece ter um pouco, porque ele tá preocupado com a Mia, ele quer salvar a Mia, e depois ele vai ficando quieto, não fala nada, e aí o pessoal começa a vir explicar as coisas pra ele. O conceito do jogo eu achei muito legal, que era reduzir a dimensão do problema que estava acontecendo. Porque a gente chegou numa escalada no Resident Evil 6 que a coisa tava global já. Tava todo mundo virando meio que o The Rock, assim, em Velozes e Furiosos juntos. Tava uma loucura. E aí eles fizeram isso pensando em colocar tudo mais ou menos no mesmo local, semelhante um pouco ao primeiro Resident Evil, numa casa só. Aí tu explora outros locais daquela casa, os arredores dela. E eles introduziram um conceito da família meio perturbada também nesse jogo, e diz respeito a pegar uma coisa que é muito importante, né, pra todo mundo, que é a família. A família é uma coisa importante, é um conceito que se tu mexe ali pra fazer uma coisa de terror psicológico, de uma coisa que cause medo, ela tem que ser muito bem feita, né, porque mexe com o alicerce que todo mundo tem, que é a sua família. Vai rolando a história, vai passando o tempo, tu vê que, na verdade, então tinha uma menina que passou por uma experiência e na verdade ela só queria ter uma família, e aí por isso que ela se grudou nos Bakers, e aí todo mundo agora tá infectado. Tipo, cara, só um pouquinho, né? Quantas vezes a gente já viu isso daí? Isso daí pra mim é muito parecido com o enredo do Fear, por exemplo. É super parecido com Fear, é super parecido com o filme A Órfã, é um pouco com algum pezinho também na saga do Massacre da Serra Elétrica, com esse lance da família meio deturpada. Inclusive tem uma batalha que tem serra elétrica envolvido, né? Mas eu acho uma coisa super manjada, assim, a menininha lá que passou por uma experiência e ela só queria ter uma família. Os inimigos do jogo são muito estranhos. Parecem um conjunto de almofadas costuradas e eles andam de um jeito estranho, eles são esquisitos. Não é uma coisa assim, por exemplo, que nem eles fizeram com os ganados ou com os inimigos que nós temos no Resident Evil Revelations, por exemplo, o Revelations 2, que eu até entendi a proposta de ser um pouco diferente. Nesse eles só são estranhos mesmo, e não sei, não funciona legal. Existe uma expansão nesse jogo na qual nós jogamos com o Chris, porque o Chris tá indo tentar prender o Lucas e Pararatibum. Só que o Chris tá muito estranho nessa DLC. Ele tá esquisito. Ele nem parece nem ser o Chris, ele parece ser qualquer personagem aleatório de filme de ação. Não só na fisionomia, mas nas próprias falas que ele traz, né? Nós passamos do Resident Evil 5, no qual o Chris tá super concentrado, já amadureceu, já sabe o que ele tem que fazer, quer fazer a coisa certa, para o Resident Evil 6, no qual ele teve uma recaída de novo, se perdeu, teve que ter a ascensão novamente dele como personagem, crescer dentro do enredo de novo, pra um Resident Evil 7 que ele tá tipo porra louca assim total, querendo resolver tudo sozinho e parece um boneco do The Sims, não parece o Chris. E a coisa que mais me deixou puto nesse jogo foi a segunda DLC, que nós jogamos com o irmão do pai da família Baker lá, o tio da Zoe, e simplesmente eu não sei o que foi isso que eu joguei. Porque uma das armas que nós temos dentro da DLC são os punhos. Eu não tô brincando, tem lá no inventário punhos como arma. Então os bichos que tu passa o jogo inteiro fugindo, economizando munição, batendo neles do jeito que dá, esse tiozão ele vai lá e desce a porrada neles. E isso é uma expansão oficial de um jogo de Resident Evil, que a gente, né, tinha que usar arma, tinha que usar cano, tinha que usar faca, qualquer coisa pra lutar. Esse cara não, esse cara é diferenciado. Em segundo lugar, nós temos um jogo super não conhecido, que chama Resident Evil Gaiden. Resident Evil Gaiden foi feito antes da versão final do Resident Evil 4 ser lançado. Ele é um jogo pensado para o Game Boy Color, se eu não me engano, Game Boy Color. Era pra se passar como um prequel dessa história antes do 4, porque eu não sei se vocês lembram, a história do Resident Evil 4 era pra ser uma coisa completamente diferente. Não era pra ser o que foi agora, não era pra ser o que saiu no final das contas, mas eles acabaram optando por mudar a história, assim como aconteceu no Resident Evil 2. Inclusive a história do Resident Evil 4 original virou o Devil May Cry, né? Interessante como é que as coisas vão se conectando. Bom, dito tudo isso, o que acontece? A história do Resident Evil Gaiden se passa num barquinho feliz, num navio bem grande, e nós controlamos nela o Leon e o Barry. A história do jogo é muito estranha, porque não se explica quase nada, os cenários são super repetitivos, tu te perde com muita facilidade, e o sistema de batalha também ele não é muito convencional. Não entra em confronto direto com os zumbis ou com os cérebros, né, os cachorros zumbi, simplesmente entra num negocinho que é parecido com o Undertale,
e tu tem que acertar o tiro no meinho ali. Isso é muito esquisito. Isso não funcionou super bem, assim, com esse universo do Resident Evil. Não é nem por ser um game, assim, de Game Boy Color, né? Porque tem jogos pra Game Boy Color que são maravilhosos. Tu joga assim como se fosse uma party, né? Que fala, uma party, um grupinho, tipo um Final Fantasy, que tu pode atacar com cada um dos personagens, divide as munições entre eles, mas sei lá. Tinha essa personagem Lúcia, que não tem muita explicação também, porque que ela tava lá, o que ela tava fazendo. No final do jogo, o Leon aparece com o pescocinho sangrandinho verdinho, o que dá a entender que ele foi infectado pelo bicho, aquele que se transformava em qualquer coisa, né? Que é um dos bosses que tem dentro do jogo. Ou ele era o próprio boss que conseguiu escapar ali do barco. Então, depois de um tempo, esse jogo foi considerado não canônico e caiu no esquecimento. Pra deixar claro uma coisa, todos esses jogos que eu tô botando aqui nos tops, tanto bons quanto ruins, eu joguei eles, tá? Eu joguei todos eles e terminei. Não tô falando de uma coisa que eu joguei só um pouquinho. Em primeiríssimo lugar, nós temos Resident Evil 3 Remake. Sim, talvez seja uma opinião impopular também, não sei. Mas é isso daí. Resident Evil 3 Remake teve uma expectativa gigante também, assim como foi para o segundo, porque o segundo teve um remake relativamente bom, que nem eu já falei no outro vídeo, mas esse terceiro a coisa ficou esquisita. A começar pela história. Toda a complexidade que nós tínhamos dos personagens, de tudo que acontecia devagarinho, de ir conhecendo os outros, de ver o que está acontecendo, de ter coisas novas sendo acrescentadas. Por ser um remake, não existe. Tudo acontece rapidinho. O pessoal que fez o jogo queria sair de férias logo, eu acho, não sei, tava com pouco tempo. Então, tu pode terminar esse jogo em 2 horas, se tu souber o que fazer direitinho. Eu acredito que até menos, deve ter speedrun aí na internet que termina em menos tempo. A história foi chutada completamente pro lado. Temos alguns elementos do Resident Evil 3 clássico, né? Alguns puzzles que levemente lembram, mas o grosso da coisa todo se foi embora. Tudo acontece rapidinho, sem muita profundidade. O Nemesis é muito estranho. Ele parece que pegaram o Nemesis de verdade e colocaram uma coisa emborrachada em cima dele. Ele aparece e desaparece não tem a mesma intensidade que tinha como eram os encontros, né, originais com ele no Resident Evil 3, que era sempre tenso pra cacete. Nesse não, nesse ele aparece, ele corre, daqui a pouco ele some. A fase final do Nemesis nesse jogo é bizarra, ele se transformou quase assim como se ele fosse um prédio, um negócio muito estranho. A parte que nós jogamos com o Carlos se manteve, porém ela também, assim como o jogo, ela é bem rapidinha, assim, não tem preocupação dele com a Jill na mesma intensidade que tu sente no Resident Evil 3 clássico, que são uns bonecos quadrados, não tinha nem expressão facial, mas tu vê pela dublagem ali que ele realmente estava preocupado com ela. Então ele se tornou um jogo apressado, não somente na jogabilidade dele, né? Ele é mais rápido que o Resident Evil 2 Remake, na minha opinião, só que em termos de enredo também tudo acontece rapidinho. Resident Evil 3 Remake pra mim soou como uma oportunidade de ouro perdida, porque o Resident 3 é um dos jogos mais queridos pelas pessoas que gostam da saga, junto com o 2, inclusive. Tem pessoas que gostam mais do 3 do que do 2. E aí, na hora de fazer um remake disso aí, olha a responsa que tem na volta. Pra pegar e lançar um negócio assim que termina em 1 hora, em 2 horas. Parece que não foi feito com o carinho que merecia. Tá na hora de encerrar o vídeo. Gostaria de agradecer para todo mundo que assistiu até aqui. Espero que vocês estejam gostando dessa semana especial, enquanto Resident Evil Village não lança. Tá bom? Até a próxima.